Muito bom dia, escorpianos e escorpianas do meu coraçãozinho. Olá, as cartas estão vivas. Elas sempre estão vivas, na verdade, né? E sempre estão aqui para nos dizer algo. Se esse é seu primeiro dia no meu canal, seja muito bem-vindo, escorpião. Seja muito bem-vinda, escorpiana. Eu sou Marisa Lopes, a taróloga que está aqui para trazer as orientações do plano espiritual para você. Nesse canal a gente não fala de adivinhação, apenas falamos sobre orientações e elas são todas da minha deusa Hecate e de toda a espiritualidade que faz parte desta mesa. Aqui a gente não diz que faz adivinhação, porque isso acaba com o livre-arbítrio de cada um e aqui não fazemos isso, certo? Então vamos lá? Escorpião, escorpiana, o que esperar do seu mês de julho? Qual é a orientação que a espiritualidade tem para você no mês de julho? Deixa eu terminar de tirar as cartas aqui. Olha que mês incrível, hein? Caramba! Muito, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Então, na casa do momento atual, e o momento atual fala de tudo que estiver passando na sua cabeça nesse momento. Então, se nos seus caraminholais aí estiver passando uma determinada pessoa, é sobre essa pessoa que a gente está falando para você. Se for uma situação, é sobre essa situação que a gente está falando para você. A carta da morte com relação a essa pessoa ou a essa situação. O que significa a morte? Percebe essa foice de luz? Ela vem, corta trevas e transforma em luz. Por que eu sei disso? Porque a proporção da parte de trevas com relação à parte de luz, essa aqui é muito menor. Então, a tendência é que haja uma morte energética de uma situação relacionada a uma determinada pessoa que está passando na sua cabeça nesse momento, tá? E é uma mudança para melhor que vai acontecer com relação a isso. Então, pode comemorar, pode agradecer desde já, ter a devida gratidão, né? É uma palavrinha que está tão na moda e as pessoas normalmente não sabem o que significa, não sabem como expressar e nem têm esse sentimento. Gratidão é a respeito de tudo que acontece, a gente dar graças, porque poderia ser pior. Sabe aquela história? Não tem nada tão ruim que não possa piorar? É verdadeira, é absoluta e quando a gente não aprende a agradecer, infelizmente a gente passa por dificuldades maiores para entender que o que eu tinha antes não era ruim, ruim está agora, tá? Então, algo ou alguém que está passando na tua cabeça nesse momento, há uma transformação para melhor. Todas as lâminas têm a face de luz e a face de sombras. Então, quer dizer que o que está programado, predisposto a melhorar, pode ser muito pior? Sim, pode. Mas depende muito do seu esforço para dar errado. Olha só, você tem que ser muito bom em fazer errado para isso se transformar em algo pior e não melhorar, tá? Então, esperto, esperta com o que pensa, com o que faz. Profissão e dinheiro. Nessa casa, a gente não tá mais falando de qualquer pessoa que passar na sua cabeça ou de qualquer situação, como na casa anterior. Nós estamos falando única e exclusivamente da forma com a qual você ganha o seu dinheiro, a forma com a qual você paga as suas contas e desenvolve o seu lado profissional. O imperador ou o rei
Em cada deck, ele tem um nome, ou rei ou imperador, mas é a mesma figura, e este pede essa postura vinda de você. O imperador é um homem sério, honesto, família, ele não é egoísta, ele pensa primeiro no coletivo para depois pensar nele. Então é essa postura que a espiritualidade espera de você nesse momento, tá? Por quê? Porque é essa postura que vai te levar a ter sucesso. Seja você um empresário, o cara que contrata os outros, ou seja você um funcionário de alguém, tá? Então, mas se eu sou um funcionário, como é que eu vou ter uma postura de imperador se eu só cumpro ordens? Lembra que eu acabei de falar? O imperador não pensa só nele, então ele pensa no coletivo. As coisas que eu faço dentro do meu âmbito profissional, ela respinga de alguma forma nos outros, ou nos clientes, ou nos outros colegas de trabalho. E é nisso que eu digo, ele pensa no coletivo, né? Ele não pensa, por exemplo, olha que exemplo tosco, né? Na hora do lanche, é servido uma quantidade X de lanches para todos os funcionários. E você chegou antes e pegou o seu e escondeu um outro para você comer em outro momento? Isso é não pensar no coletivo, né? Se tem lá uma quantidade X, deve ser proporcional à quantidade de funcionários que existe. Mas eu sei que os meus amigos, os meus colegas de trabalho escondem lanche para eles depois. Se cada um fizer a sua parte bem feito, né? Não é utopia, dá certo para todo mundo. E isso em tudo, né? Não deixar o banheiro sujo, não deixar o lugar bagunçado. Eu vou procurar o cliente e eu falo bem da empresa e não mal da empresa, falo bem do patrão e não mal do patrão, porque os seus problemas com os seus colegas, com o material que você vende, com o tudo, com o patrão, com o tudo na empresa, você tem que resolver com quem está te proporcionando o problema, não passar um problema para o cliente que não tem nada a ver com isso, né? E isso é só um exemplo bem tosco mesmo, mas a postura de imperador é o que se pede de você. Uma pessoa responsável, honesta, que pensa em todos os súditos do reino e não só no próprio umbigo. Na verdade, o rei ou o imperador, ele pensa nele por último. Quando ele vê que tem água para todo mundo do reino, tem pão para todo mundo do reino, tem saneamento básico para todo mundo do reino, porque se tem um monte de doença, ele tem um grande problema nas mãos para resolver, entende? Então é sobre isso, ter a responsabilidade de lidar com o lugar onde você trabalha, se você é patrão, se colocando também no lugar do funcionário, para ver se o que você está proporcionando é bom para todo mundo, se seria uma condição de trabalho boa para você. Olha por esse caminho. Se você é o funcionário, quanto você está gastando a mais com a falta de responsabilidade ou com a revoltinha, o mimimi do eu não sou bem tratado ou eu não ganho o suficiente, o quanto eu merecia? Quanto você é preparado, vamos dizer assim, para ter uma posição dentro de uma empresa onde você ganhe mais? Um outro exemplo tosco, você é uma secretária. Malemar você fala e escreve português. Malemar. E aí tem uma vaga para secretária bilíngue. Aí contratam alguém de fora ganhando o triplo do que você ganha. O quanto você é qualificada para começar a fazer muito mal feito o teu trabalho, já que você não tinha qualificação para ser contratada e ter o triplo do teu salário. Vai se aprimorar, meu bem. Depois você vai reclamar, né? Agora você não tem condição para isso. Comunicação.
A forma de comunicação é o tudo que você quer passar para o mundo, é o como você fala, o que você fala, o que você responde ao que ouve, o como ouve, porque isso te faz ter respostas que nem sempre são adequadas. Não só verbais, mas o tipo físico, vamos dizer assim, o que você veste para determinada situação, o que você está usando como maquiagem, o como você comporta-se, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque não me vem outro à mente, mas se te passar outro é sobre isso, tá? Você vai para uma entrevista de trabalho, por exemplo, e você fica de braços cruzados. Isso remete ao entrevistador que você não está aberto a desempenhar as funções para as quais você está sendo entrevistado para ser contratado. É braço cruzado, saia curta, batonzão vermelho 10 horas da manhã para uma entrevista, decotão, renda. Isso não combina com uma entrevista no mundo corporativo, por exemplo. Se você vai fazer uma entrevista para ser vedete, ok, mas se não, não é o caso, entende? A forma com a qual você deve se comunicar tem que ser próspera, proativa, falar manso, pausadamente, não gritar, não falar gíria demais, não falar palavrão em hipótese alguma, porque isso não fará com que você conquiste algo que você vem pleiteando em qualquer área da tua vida. Você não pode querer que o teu filho não fale palavrão se você vive falando palavrão. Você tem que ter cuidado com o que fala e como fala, porque a língua tem sim o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa delicadeza no comunicar ao outro o que eu quero passar. Não posso passar segurança se eu não tenho segurança. Entende? E por aí vai. Mas a carta da temperança fala de você comemorando com 2 taças de amarelo por entrar coisas boas na sua vida, porque você passa a assumir uma postura que comunica ao outro que você veio ao que veio para melhorar o ambiente onde você estará inserido. Então, pode começar a agradecer, sim, porque você vai comemorar a forma com a qual você passa a se comunicar. Se você entender que o que veio fazendo até aqui talvez não seja o correto. Se tá tudo muito bem, obrigada, porque eu me comunico de uma forma onde eu tenho as coisas que eu preciso e que eu gostaria de ter, tá tudo bem. Eu estou me comunicando da forma correta, mantenha. Mas se não tá indo lá tudo tão bem, mude a forma de se comunicar. Mude a forma de se comunicar. Base familiar materna. Na base familiar materna, a gente tem a carta dos enamorados. É muito complicado falar sobre base familiar materna e paterna numa consulta geral como é esta. Quando a gente fala dentro de uma consulta particular, eu pergunto como é o teu relacionamento com a tua mãe, como é o teu relacionamento com o teu pai, e eu consigo te dar um norte a respeito do que a carta quer dizer, tá? Por quê? Porque é básico e fundamental que eu tenha gratidão pelo meu pai, independentemente do nosso relacionamento e de eu ter ou não ter amor por esse pai, por essa mãe. Porque tem gente que não desenvolve amor no outro. E o seu pai, a sua mãe podem não ter feito esse papel muito bem desenvolvido, né? Então tá tudo bem se você não ama. Se você nem conhece essas pessoas que te colocaram no mundo. Mas tem coisas que a gente pode devolver. Então, por exemplo, a minha tia que me criou e me criou da forma que ela pôde, eu dou a melhor casa para ela quando eu melhoro de vida. Eu dou o melhor carro, o melhor plano de saúde.
eu posso devolver, né? Eu posso ser grato e devolver essa coisa de ter sido criado por quem nem me colocou no mundo e fez o favor de me criar. Tá, mas pai e mãe biológicos, eu não posso devolver a vida. Então, eles tenham ou não sido bom pai, boa mãe, ainda assim, eu tenho a obrigação de ter gratidão, porque eu não posso devolver a vida. Ah, mas a minha vida foi uma porcaria a vida inteira. Mas você é adulto agora, não é? Então, o ficar nessa minha vida foi uma porcaria, por isso eu sou revoltadinha, sou revoltadinho, é mimimi. E as coisas acontecem à medida que a gente permite que elas aconteçam. Então, tenha a responsabilidade com você e com a sua vida, e com a vida de quem depende de você, de ser diferente. Porque se não tá bom, você tá fazendo de um jeito que não vem te trazendo lucro na vida, em nenhum âmbito dela, ou na maior parte dos âmbitos da vida. Mas eu quero melhorar, então eu vou e transformo. Eu sou adulto agora, eu sei o caminho, eu vou lá e faço. Mas eu não posso ficar dando esse crédito de tudo estar ruim porque o meu pai isso, porque a minha mãe aquilo. Não, aqui estamos falando somente de ter gratidão e não amor, tá? Se é possível ter amor, melhor, mas se não é, gratidão não é uma coisa discutível. Por quê? Porque você não pode devolver, você ganhou isso de graça, você está aqui encarnado, encarnada, então faça com isso o seu melhor. A carta dos enamorados fala de você ter uma grande paixão por essa mãe, porque ela é tudo na tua vida, e é lindo isso. Mas se isso não é possível e você tem muitas dúvidas sobre a sua mãe, então para, pensa e respira. Você pode até imaginar, porque isso é delírio, que talvez você fosse melhor se estivesse no lugar dela. Desculpa. Talvez você tivesse sido melhor sim, mas você nunca vai saber, porque você nunca vai estar no lugar dela. E as pessoas dão o que tem para dar. Você dá o que tem para dar em qualquer situação da sua vida. E não cabe a mim ou a qualquer outro ser humano do planeta te julgar por isso. Porque talvez você pudesse ser melhor, mas você deu o que tem para dar. Então não julga tua mãe, não julga o teu pai. É o melhor que você faz para você. Acredita em mim. E você tá falando tudo isso por quê mesmo, Marisa? É porque quando eu tenho gratidão pelo meu pai, independente de amor, eu tenho sucesso na vida, eu decolo. E quando eu tenho gratidão pela minha mãe, a minha mãe abençoa. E eu permaneço com essa prosperidade em mãos. Repare que tem gente que até ganha dinheiro, tem gente que até tem um bom trabalho, um bom salário, mas não tem nada na vida, não consegue manter nas mãos. É pela falta de gratidão pela mãe. E aí as coisas não vingam, e não é só de dinheiro que eu tô falando, tá? Isso é muito pouco, é muito pequeno e é muito curto, e eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso. Existe uma senhora, ela chama Elza Carvalho. No YouTube jogue Elza Carvalho, Constelação Familiar. Tem 1 milhão de vídeos da Elza, que só de você assistir a esses vídeos, você já constela muitos problemas que você tem. E é muito prazeroso ouvi-la falar, porque ela tem a tranquilidade de saber sobre o que está falando e não ficar viajando. Então lá é o lugar onde você vai ouvir falar sobre constelação e sobre o que eu comecei a falar, mas não sou doutora nisso, sei para mim e o quanto eu estudei para mim, tá? E o suficiente para te dizer que você precisa ouvir sobre isso, se não tem esse conhecimento ou se não ouviu a Elza ainda. Porque constelação familiar é moda, né? É como uma porção de outras coisas que as pessoas leem em um livro do Bert Hellinger, que é o pai da constelação, e acham que é o cara.
agora eu vou constelar. E aí acaba fazendo uma porção de porcarias com isso na vida das pessoas, tá? Então, ouça a Elza Carvalho, Constelação Familiar, no YouTube. Eu acho que você não vai perder de empregar um tempo da sua vida para isso. Você vai se surpreender e vai se transformar. Dons, talentos e criatividade. Olha só, alguns de vocês vai estar colocando em prática os dons e talentos que tem e vai ter a criatividade necessária e suficiente para desenvolver isso. Isso é muito bacana. A carta do carro fala de sucesso, de vitórias, de conquistas. E você vem pleiteando por isso há pelo menos 7 meses ou 7 anos. E agora você consegue tocar o sucesso, tocar o paraíso, porque você colocou em prática isso. Nas outras leituras todas, veio aparecendo repetidamente o enforcado. Ou o quê? O que isso significa? Que aquelas pessoas dos outros signos, onde a carta do enforcado estava na casa dos dons, talentos e criatividade, onde na sua leitura temos o carro, que é vitória, lá estava dizendo, olha, você vai ter que passar por dificuldades para colocar em prática os seus dons, talentos e criatividade pela dor, já que você não fez isso pelo amor. Já você, pelo contrário, muitos de vocês, é claro, não todos, colocou em prática o que adquiriu por dom divino e isso vai ser o seu plano A partir daqui. Então, seja lá o que é que você colocou em prática ou vem colocando em prática, agora isso vira sucesso. E você é digna de tocar este sucesso e ser famoso, famosa no que está se dispondo a fazer. Parabéns. Parabéns. A saúde física. Meus amores, o enforcado dentro da casa da saúde física não remete a boa situação de saúde. Então, tá todo mundo desse signo doente? Claro que não. Vai ficar? Claro que não. Mas cabe olhar com outros olhos, já que talvez alguns de vocês estejam numa situação um pouco mais delicada de saúde em julho, né? Então, se em julho você estiver nessa situação, onde você perde um pouquinho de saúde, ou um pocão, você olhar por outro ângulo. O que é outro ângulo? Talvez algum tipo de terapia mais alternativa, não sei se essa seria a palavra, mas, por exemplo, o que não é o padrão, ir ao médico e tomar remédio, né? Então, eu tomo remédio para o estômago e fico doente de outra coisa. Tomo remédio para a cabeça e fico doente do estômago. E assim por diante. Talvez acupuntura, talvez um floral, talvez uma terapia. Talvez você esteja depressivo, depressiva e precise sim de ajuda médica e tomar sim um remedinho, e por que não? Não tem vergonha nenhuma em precisar de ajuda médica quando a gente tem depressão, porque isso não é frescura, isso é doença e merece carinho e tratamento. Então, se você está passando por algum tipo de dificuldade na área da saúde física, olhe para este desafio da sua saúde por outro ângulo. Se pergunte, o que eu tenho que aprender com o que eu estou vivendo? Por que esta saúde está debilitada a ponto de eu ter que parar, me resguardar um pouco, porque eu estava a milhão e eu não estava olhando para mim? Talvez seja a hora de parar pela dor um pouquinho e se olhar, já que você não parou até aqui, pelo amor. Pensa com esses olhos, tá bom? Mas tenta olhar por outro ângulo. Não é, tô doente, vou no médico, tomo remédio. Tô doente, vou no médico, toma remédio. Talvez você tenha que ir pelo caminho da prevenção. Comer direito, exercitar-se, meditar. Parece bobagem, mas não é. Isso muda a vida das pessoas. A casa dos relacionamentos e parcerias. Então,
todo mundo, desde a faxineira da empresa onde eu trabalho até o meu marido e vice-versa. E e as parcerias, as minhas parcerias de vida, o meu sócio, a minha irmã, a minha própria mãe, o meu pai, alguém que é parceiro de vida, né, meu colega de trabalho, todas essas pessoas estão envolvidas nesta casa. E a carta da papisa fala que a papisa não é mãe, não é mulher, ela é mãe. E se você, dentro desses relacionamentos e parcerias, está fazendo o papel de mãe, tome o cuidado para não estar sendo feito ou feita de bobo ou de boba. Porque as pessoas confundem ela é boa com ela é boba. E você é que permite isso, tá? Então toma o cuidado de se preservar. A gente tem que ser bom, sim, mas ser bobo não. Se, por exemplo, esse é um exemplo bem típico, você dentro do seu trabalho fez o seu papel, cumpriu a sua função, entregou o que lhe era pedido e o outro ficou na internet, o outro ficou no café e aí agora tá com a corda no pescoço com relação a tempo para entregar alguma coisa. E aí a pessoa sabe que sempre pode te pedir ajuda. Uma vez é ajuda, 2 vezes é ajuda, 3 vezes é ajuda. Na quarta você tem que se posicionar. Porque você ganha para fazer o que é a sua obrigação. O outro ganha para fazer o que é a função dele. Se ele não está fazendo, ele precisa ser substituído. E isso não é sua culpa, é culpa dele. Então não se sinta culpado de dizer não, faz você. Faz você, eu tenho outras coisas para fazer. Porque se você fizer mais que 3 vezes, meu amor, você vai fazer sempre. E quando não fizer, vai ser taxado de pessoa ruim, egoísta. Então vamos lá, primeiro amor próprio, né? Isso não é egoísmo. Tem alguma coisa dentro dessas parcerias e relacionamentos que você acha que é, mas você não viu, você só acha. Use a sua intuição, tá vendo esse terceiro olho gigante? É para você usar a intuição no sentido de se preservar. Tá vendo esse véu? Ele é aqueles paninhos fininhos, acho que chama voal aquilo. É uma cortininha que a gente põe na janela, quando a gente mora num prédio, na frente tem outro prédio. E a pessoa da janela da frente vai ver você passando peladinha, né? Vai buscar toalha na lavanderia. Então, não. A pessoa vai saber que passou alguém se tem o voal na janela. Mas ela não sabe se você tá vestida ou não. Ela não sabe se você tem cabelo curto ou longo, se você tem cabelo, se é preto ou cor de rosa. Mas esse véu vai voar em julho. E você vai ter certeza, você vai ver o que está embaixo do véu. Então, algo será revelado em julho e provavelmente vem um contrato através desse eu achava, agora tenho certeza. A gente pode estar falando de saúde? Não, porque a Casa da Saúde tinha o enforcado. Agora nós estamos em relacionamentos e parcerias. E esse contrato que esse pergaminho quer dizer é a respeito de uma união de alguma coisa. Então, eu te contrato para trabalhar comigo, a gente assina um contrato. Ou eu te demito porque não quero mais você trabalhando na minha empresa ou comigo, porque você não funciona como eu achei que funcionaria. Então, é a dissolução de um contrato. Então, contrato é isso, para resguardar 2 partes, você e o outro. Então, se qualquer contrato surgir, leia muito bem nas entrelinhas. Pode ser inclusive isso que você vai descobrir quando esse véu voar. Que tem algo que não está muito bem resolvido dentro desses contratos assinados, que faz com que você esteja sendo ludibriado ou ludibriada. E é para isso que existe contrato. Tem que existir um contrato registrado em cartório, para que você tenha como cobrar o que é teu e o outro cobrar o que é dele, se for o caso.
Transformações e viagens. Na carta da Roda da Fortuna eu não vejo uma transformação relacionada à viagem. Vou fazer uma viagem transformadora, não. Mas algo chega ao fim, é o fim de um ciclo. O número 10 é fim de ciclo. Isso transforma? Transforma. Por exemplo, uma coisa que deu, não aguento mais, e você põe um fim. Deu. Para mim, deu. Pode estar relacionado, inclusive, com a carta anterior, da casa dos relacionamentos e parcerias, e ter um contrato no colo da papisa. Pode não ter nada a ver, mas algo que transforma acontece no mês de julho, porque chega ao fim alguma coisa. Ou então, eu estava desempregado e arrumo um emprego. Eu estava num emprego e eu vivia reclamando, então tá bom, o universo te ouviu, você vai sair desse emprego. Ou vai para outro, ou vai ficar desempregado. Mas é sobre isso que eu falo na forma de comunicação. Também, né? A língua é o chicote da alma. Por quê? Porque o que eu falo pode abençoar e pode amaldiçoar. A língua tem esse poder e a gente tem que ter a delicadeza conosco de entender que o que a gente está falando é bom ou não é. E não falar. Talvez nem pensar. Quando eu penso em algo que não é bom, eu tenho que repensar e desfocar disso. Porque eu dou luz para uma coisa que não é legal, ela cria vida. Então, quando você se pegar pensando em algo que não é bom, imediatamente corra atrás de um pensamento que te traga bons sentimentos, que é para você transmutar isso. Porque se você fica pensando, olha, mas então perdeu o emprego, né? E agora? O que vai acontecer? Todas as porcarias possíveis? Só se você ficar pensando nisso. Aí você dá luz, você dá corpo para isso. Se você disser não, então o que eu vou fazer agora para transmutar isso? O que eu sei fazer de bom? Não tinha o carro lá cadê? Nas transformações, nos dons, talentos e criatividade, não tinha o carro? E não falou de sucesso, de vitória? Então corra atrás disso, entre outras coisas, tá? Mas nas transformações e viagens, não vejo viagem. Mas algo se transforma assim e entra em equilíbrio, porque eu tenho um anjo de luz e um anjo negro. Yang, Yin, dia e noite. Vários planetas na mesma órbita e eles não colidem. Então pode ir lá e viver e ser feliz e mostrar ao mundo ao que veio, porque você está apto a isso e não vai incomodar ninguém. E você pode existir sem colidir com o planeta de ninguém, tá bom? Na saúde espiritual, muito sucesso. Você é uma pessoa bastante amparada pelo seu anjo de guarda, pelo seu Exu guardião, pela sua pombagira guardiã. E se você não sabe sobre isso, vai estudar e para de julgar, tá? Eu tô falando sobre o que eu sei e não sobre algo que eu inventei. Vai estudar. A saúde espiritual vai muito bem, obrigada. Então, você, pelo que eu percebo, pelo que essa carta vem me dizer, você está indo pelo caminho correto. Se você se julga evangélico e usa o rótulo do eu sou evangélico no peito, muito provavelmente você está fazendo o que diz a Bíblia. E isso é ser evangélico, não é falar uma coisa e fazer outra, tá? Se você se diz católico, idem. Se você se diz umbandista, budista, qualquer coisa que você quiser colocar como rótulo, você tem que fazer o que a sua religião te manda fazer. Não falar uma coisa e fazer outra coisa, né? Então é sobre isso. Agora, o todo mais me parece que está indo muito bem, obrigada. Senão não apareceria uma carta do Sol justamente na casa da espiritualidade. Parabéns. O pai, base familiar paterna. Perceba que você tem um planetinha nas mãos. Aqui, ó. Um planetinha nas mãos. O que significa isso, Marisa? Significa que na carta do mundo
você tem o poder de transmutar qualquer sentimento ruim que você tenha pelo teu pai. Independentemente do tipo de relacionamento que vocês tiveram durante a vida de vocês, juntos ou separados. Então, lembra que eu falei lá na base familiar materna sobre ter gratidão porque esse pai te colocou dentro da mãe e aí você conseguiu se desenvolver lá dentro e nasceu e agora você tá aqui me ouvindo. Então, sobre o que eu sentia só depende de mim transmutar isso. Fato é que tudo que é feito ou pelos outros, e nesses outros inclui o teu pai, ou por você, tudo volta 3 vezes. Sai de você, bate no outro e volta para você. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você teve algum tipo de dor, algum tipo de trauma ou qualquer coisa relacionada ao teu pai com relação a você, para de julgar, se coloca no papel de filho e entenda que você não poderia ter sido melhor que ele se estivesse no lugar dele. Primeiro, porque você não estaria e não estará no lugar dele. Segundo, porque ele tem o livre-arbítrio dele e você tem o seu. Cada um faz o que quer da vida. E terceiro, que a você só cabe ter gratidão a esse pai porque você está vivo hoje e pode ser maior, melhor que muita gente. Então, transmute porque só depende de você, tá nas tuas mãos, fazer melhor o que você acha que não tá vindo tão bem, obrigada até aqui. Sai do mimimi e da reclamação para não ter mais do que você não gosta. Quando a gente reclama demais, a gente está clamando. Eu reclamo de novo, eu tô repetindo e as coisas vêm. Então, o tempo e a energia que você gasta em pedir mais do que não te satisfaz, use a favor de você para pedir mais do que você gosta. Ah, eu gosto de ter carro, então agradece pelo carro que tem para ter um carro melhor. Eu gosto de ter casa e não morar debaixo da ponte, passar frio, fome, não ter chuveiro, não ter banheiro para ir lá fazer caquinha. Então agradece pela casa que tem. Ah, mas é um casebre. Agradece pela casa que tem para ter uma casa melhor no futuro. É assim que é. Quando eu reclamo, eu estou clamando por mais daquilo. Reclame pela água que você tem, porque você sempre vai ter água. Reclame por tudo que você quer ter e não pelo que você não quer ter. Ignore o que não quer ter. Só agradeça. Amigos e a sociedade. Chega uma hora que a gente entende que a sociedade é prostituinte, como eu sempre digo. A gente faz caras e bocas no Instagram para aparecer bem na foto e agradar a sociedade, agradar aos outros. Pessoas que a gente nem conhece, são seguidores que não são amigos de fato, né? Separar e reparar, os seus amigos cabem numa mão com 3 dedos. Na mão do Lula cabe com 4 dedos. Então, olha com esses olhos. Aqui de cima, do alto da tua montanha de Eremita, você vê uma cidadezinha lá embaixo. E daqui de cima você vai ver e ouvir algumas coisas que vão te alegrar imensamente. Você vai falar, nossa, parecia tão arrogante, não sabia que era tão gente boa desse jeito, nunca tinha parado para bater papo com ela. Ou você vai ver outras coisas que você vai falar, nossa, achei que fosse minha melhor amiga. Olha isso, que dor, meu pai, que isso me causa. Porque quando a gente para e repara, a gente entende que nem tudo é tão como parece ser. Você é muito sábio ou muito sábia
Você tem esse manto que remete à sabedoria, essa luminária que remete à sabedoria e o cajado, sabedoria. Então use essa sabedoria ancestral que você tem de muitas e muitas reencarnações a seu favor, para entender que você tem que primeiro cuidar de você, primeiro amar a você, para depois fazer pelo outro, tá? Se coloca sempre em primeiro lugar. E se de alguma forma você estiver depressivo, porque é a face de sombra da carta do Eremita, não hesite em procurar ajuda médica. É de novo sobre o enforcado lá na Casa da Saúde, tá bom? Não tente agradar a sociedade. E amigos são poucos, saiba valorizar os amigos que tem, mas coloque os coleguinhas no lugar de coleguinhas. Seguidor de Instagram não é amigo. Na casa do seu inconsciente, me faltou a palavra, existe um grande medo que está pegando. Então, se você está com algum problema de pele, é relacionado ao seu meridiano de pulmão, que o sentimento é tristeza. Então, é algo que gera para o meridiano de rim uma falta de energia, e aí você tem um excesso de medo. O medo é o sentimento do meridiano de rim. E aí eu começo a ter cistite, dor para urinar, pedra no rim, eu começo a ter problemas geniturinários, porque eu começo a ter medo demais e às vezes eu não consigo sair da caverna. Tudo isso está associado, tá? O eremita, o medo, a tristeza. Então você precisa cuidar um pouquinho desse tipo de sentimento, da tristeza, do medo. Isso gera raiva, a raiva me gera falta de alegria, a falta de alegria me gera pensamentos repetidos, que me dá mais tristeza, que me dá mais medo, que me dá mais raiva, e vira um ciclo repetitivo, uma bola de neve que te traz doenças físicas inclusive. Então olhe o teu medo nos olhos dele e entenda por que eu tô com medo dessa situação. Pega uma folha em branco, passa um traço no meio, de um lado você coloca prós e do outro você coloca contras. E entende, tem mais prós ou tem mais contras? Tem mais contras por quê? Isso vai me levar a quê? Tem mais prós por quê? Isso vai me levar para onde? E olha no olho do medo. Só assim você vai conseguir resolver alguns problemas que talvez você nem tenha, mas está criando por medo, por falta de coragem de ir em frente. Medo é o primeiro passo para o fracasso, tá? Então, se você não quer fracassar, olha no olho do medo, pede para Deus, para o Espírito Santo, para o que você crê que te ilumine para você ver a saída desse medo. O conselho do tarô para você: não tenha ilusões a respeito de situações ou pessoas. Elas não vão acontecer por um milagre sem o seu devido planejamento. A carta da estrela fala: na face de sombras, não tenha ilusões, porque ela é ilusão. E na face de luz, tenha uma meta, um norte, um planejamento. Se programe para dia tal, do ano tal, do mês tal, você estar como você quer estar. Então, quero ser cirurgião cardíaco e eu não terminei nem o primário, você tem uns anos aí para se programar e se preparar para ser um cirurgião cardíaco, tá? Então é sobre isso, ter uma meta e não uma ilusão, tá bom? Tenha um julho encantador, seja muito feliz. E se você quiser marcar uma consulta particular comigo, o meu contato está no descritivo deste vídeo. Tenha um julho encantador.